Vamos falar sobre dor nas costas, dor na coluna. Você também sente esse tipo de situação, né? Você ficou com aquela dorzinha, gente, isso não é normal. Você ficar mais de 3 dias, uma semana sentindo a mesma dor, fique atenta, porque isso afeta 27 milhões de pessoas em todo o mundo. Inclusive, algumas celebridades pausaram as suas agendas por causa desse problema. E agora a gente vai conferir essa matéria especial que com certeza vai te incentivar a ficar atenta a essas dores. Olha só. A lista de famosos diagnosticados com hérnia de disco é extensa. Nomes como Anitta, Thaís Araújo, Ludmilla, Péricles, Rafa Kalimann, Wesley Safadão, Vanessa Camargo e Fernando Zó sofreram com o problema. Inclusive tiveram que paralisar suas agendas. Anitta revelou que foi diagnosticada com hérnia de disco em 2018 e desde então tem enfrentado desafios relacionados à doença, incluindo dores e restrições em suas atividades. Ela chegou a se afastar temporariamente de alguns shows e de seu famoso quadradinho, devido às dores e à necessidade de tratamento fisioterapêutico. Ludmilla enfrentou um problema de saúde relacionado à coluna, mas especificamente 3 hérnias de disco que a levaram a ser internada e cancelar shows. Ela compartilhou com seus fãs que estava com dificuldade para andar e realizar atividades básicas, mas que com tratamento já estava em recuperação, embora ainda sentisse dores. Ontem eu tive uma crise na coluna. Então hoje eu passei o dia na minha quiropraxia, ontem também, e me apresentei com a coluna meio lamecada. Eu fiquei desesperada. O cantor Wesley Safadão sofre de hérnia de disco e precisou passar por cirurgias para tratar o problema. Ano passado, Wesley Safadão chegou a se afastar dos palcos devido às dores intensas na coluna e dormência nas pernas, resultantes de hérnia de disco. Em 2022, ele fez a primeira cirurgia e recentemente passou por uma nova cirurgia para tratar outra hérnia de disco em diferentes vértebras em 2024. Eu tô com a minha coluna travada. Tira sério, por favor, vai. Gente, agora se eu contar o que foi. Eu dormi na casa da mãe e lá o chuveiro dela ou é quente demais ou é frio demais. A dor na coluna é um problema comum no Brasil com alta prevalência em adultos. Dados do Ministério da Saúde indicam que 27 milhões de brasileiros sofrem de alguma doença crônica na coluna. A dor lombar é particularmente prevalente, com estudos mostrando que até 84% das pessoas podem experienciar dor lombar em algum momento da vida. Viram aí, viu? Vários relatos de celebridades falando sobre a dor na coluna. O Wesley Safadão, em especial, foi algo recente, viu, gente? Ele realmente pausou as suas agendas, pausou os shows por causa de dor na coluna. É um assunto que realmente atinge milhares de pessoas. E no nosso estúdio vamos conferir agora um bate-papo super especial com a fisioterapeuta Luana Gabriele, que vai falar um pouco pra gente sobre essa dor. É uma dor muito comum, que atinge muitas pessoas, como o nosso Zan Viana falou, né? São 27 milhões de brasileiros que sofrem com a dor na coluna. Bom dia, Luana. Fala pra gente sobre essa dor que atinge tantas pessoas e como a gente pode se livrar, como a gente pode até mesmo nos prevenir em relação a isso. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né, que é muito recorrente. Inclusive, Amanda, é uma das principais causas de incapacidade e de afastamento de trabalho, né? E a gente sabe que isso gera uma série de repercussões, até mesmo no âmbito socioeconômico. Luana, a gente sabe que existem algumas coisas que a gente faz que causam até mesmo inflamações, que causam dores, até mesmo situações de forma crônica. Tem gente que já tem essa dificuldade com os ossos da coluna, tem outros tipos de enfermidades, né, como hérnia de disco. Então, existem vários fatores que geram esse desgaste e essa dor. Mas, por exemplo, existem também as coisas rotineiras. Por exemplo, alguns exercícios, eu até mencionei os exercícios da academia, porque a gente move muito a nossa coluna. Inclusive, tem até uns exercícios que
que realmente a gente mexe muito, a gente se abaixa, tem até um stiff, quem faz academia sabe qual é esse exercício. A gente baixa muito a coluna, a gente coloca um peso muito na lombar para poder atingir as partes inferiores das coxas. Então, é importante a gente ter esse cuidado nas nossas ações rotineiras para que isso não atinja a nossa coluna e para que isso não desenvolva algo muito pior. Então, eu gostaria que você citasse algumas ações rotineiras para a galera de casa ficar atenta. Pronto, Amanda, a gente tem sim algumas atividades que geralmente a galera faz no dia a dia, né, de modo equivocado. E a gente pode citar aí dirigir por muito tempo, né, o ato de pegar algo no chão, até mesmo com carga de forma inadequada, né, ao invés de você dobrar os joelhos para dividir o peso entre essas pernas, você curva a coluna, né, sem contar também nos usos excessivos de saltos, né, tudo isso pode potencializar e virar possivelmente depois uma dor crônica, né? E aí aí vira um problema, né? Porque deixa de ser algo periférico para virar algo central, ou seja, no cérebro, né? Então, Aqui na parte... Isso, deixa de ser algo periférico e passa a ser algo central. Então, a forma como o cérebro vai interpretar essa dor é diferente, né? E Luana, a gente percebe, muita gente fala que dor de coluna é dor de velho, né? Não. O povo comenta, diz que, tá com dorzinha aqui, vixe, tá ficando velho, mas não é. Por exemplo, tem uma dor que agora os jovens estão sentindo, que é devido ao uso excessivo do celular. Eu vou até demonstrar para vocês, a gente fica assim, mexendo no celular, e eu acho que essa parte aqui é melhor. A gente fica usando o celular e aí a gente fica assim. Aí essa nossa parte aqui, ó, não sei se dá para ver, essa nossa parte aqui da coluna, nessa parte que já interliga com o pescoço, ela fica dobrada. E muitas crianças estão fazendo esse movimento de forma precoce, né? Aí vai para a adolescência fazendo isso aqui também, e aí gera aqueles problemas de escoliose, aqueles problemas que realmente viram um problemão de forma permanente, de forma crônica, que aí exige um auxílio mais profissional, exige até mesmo a contratação de um fisioterapeuta como você. Então eu gostaria que você destacasse um pouco sobre esses malefícios que a juventude está recebendo, até mesmo para desmistificar um pouco sobre essa questão de dor de velho, né? Que a dor na coluna pode atingir sim, até mesmo os mais jovens, que o povo diz que é um organismo um organismo em formação. O povo diz assim, os ossinhos moles, não tem como deformar, não tem como dar problema, mas dá sim, gente. Então, para você que é mãe, eu gostaria que você reforçasse essa situação, que é muito comum. Dizer que só idoso sente dor, com certeza, é um mito, né? A gente atende aí frequentemente no consultório muitos jovens adolescentes e jovens adultos, né? Principalmente relacionado a esse mundo tecnológico, o uso excessivo do celular. Porque o problema não está na forma como você usa o celular, mas sim o tempo, né, que você permanece nessa posição. Inclusive, a gente recebe demais no consultório, né, casos de cervicalgia, mas principalmente lombalgia. E geralmente é atrelado ao diagnóstico de hérnia de disco. Aí é quando a importância de uma boa avaliação para um tratamento mais assertivo, né? Porque, Amanda, às vezes esse paciente ele chega com um diagnóstico de hérnia de disco realizado através de um exame de imagem, porém quando a gente vai avaliar, né, seus sinais e sintomas não condizem com aquela imagem, ou seja, tudo que ele está sentindo não é proveniente daquela hérnia de disco, né? Só que o paciente põe só isso na cabeça, né? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho hérnia de disco, e aí começa o que a gente chama de ciclo da dor, que quando ele percebe a dor, ele vai passar a ter medo do movimento. A gente chama de cinesiofobia, o que é super normal, né? É o cérebro tentando te defender, tentando te resguardar, né? Só que com o tempo esse imobilismo vai enrijecer, vai enfraquecer essa estrutura e consequentemente você vai passar a sentir mais dor, né? E aí esse ciclo se repete, exatamente. Aí vai vir alteração de sono, alteração de humor,
né, incapacidade, podendo levar até uma ansiedade, uma depressão. E esse ciclo se repete até que o próprio paciente decida interromper. Minha nossa, gente, é muita coisa. Através de uma dor de coluna, você desenvolver problemas psicológicos. Exatamente, porque o nosso corpo é todo conectado, né? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. E ainda mais a coluna, né? Que é uma das partes principais do nosso corpo, é onde passam os principais nervos. Então, assim, é importante ficar atento a isso. Inclusive, para você que nos assiste nesse momento, você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar a sua dúvida. A gente sabe que a dor de coluna é uma dor que ela atinge milhares de pessoas. Eu acredito que todo mundo já teve uma experiência com dor de coluna. Eu já tive que ir para o anti-inflamatório, tive que fazer uma consulta, né? Tive que repousar, pausar as minhas atividades. Então, acredito que já aconteceu com muita gente e você pode perguntar. Você pode tirar suas dúvidas com a Luana, tá? Ela tá aqui à disposição para responder todas as perguntas e você pode também anotar o nosso número. Pode manter, meninos. DDD 869 DDD 869-9911-2111 é o nosso WhatsApp, tá? Então anota, é bem facinho e já manda a tua dúvida. O pessoal já tem, né, o nosso número, mas para você que está lembrando agora, que quer mandar a sua dúvida, você pode anotar e mandar a sua mensagem. Bom, a gente separou algumas perguntas já, as iniciais, mas não se acanhe, pode continuar mandando, tá? A gente separou a do Fernando de Timon. Beijo, Timon, galera do Timon que nos assiste. Oi, Fernando. O Fernando também já teve dor de coluna, mas ele falou, ó, tenho sentido muita dor nas costas. Acho que pode ser o colchão. Dormir de rede é melhor? Inclusive, vamos já desmistificar, né, algo. É sobre dormir no colchão, né? Geralmente a gente faz essa troca até 4 anos. Né? Só que se você não se sentir bem no colchão, é confortável na rede, é preferível que você durma na rede. O importante é você ter um sono de qualidade. Né? Tem gente que quer passar 15 anos com o colchão, perdão. Aí não dá certo, né? Não dá. O colchão tem um buraco enorme, tem as molas todas quebradas. Exatamente. Aí, gente, aí não tem como. Mas assim, a redinha é boa. A redinha dá um soninho gostoso. Exatamente. A coluna se for fica confortável para você, é o certo, né? É o certo. E dormir no chão. Tem gente que fala que eu tô com dor nas costas, vou dormir no chão duro mesmo, da sala, do quarto. Isso funciona? Pronto, depende muito de cada corpo, né? Geralmente, essa estrutura mais rígida ajuda bastante, né? Principalmente na crise. Né? Uhum. Pois bem, vamos para uma próxima pergunta, gente, que olha... É difícil, até mesmo para aliviar. A pessoa já está sentindo a dor. Mas a Helena, do bairro do Vale do Gavião, falou assim, sofro muito com dor nas costas. O que fazer para aliviar? Ela até destacou o uso da compressa. Uso compressa fria ou quente? Pronto. Durante uma crise, o que você tem que se preocupar é não piorar aquela dor, né? Uhum. Então, você vai adotar repouso relativo e não absoluto, né? Ou seja, você vai continuar em constante movimento, porém, respeitando o limiar de dor, né? Respeitando o limite do seu corpo. Além de o uso das compressas também são muito bem-vindas, né? Nas primeiras 48 horas aí a gente usa o gelo e posteriormente a isso as compressas morna, né? Além de adotar posturas preferenciais, né? Entender o que o seu corpo está aceitando naquele momento. Vai depender muito do mecanismo de lesão, mas geralmente você deitar de barriguinha para baixo, com um travesseiro aqui nessa região abaixo do umbigo, ajuda bastante. E claro, procurar imediatamente um profissional, né? Para iniciar um tratamento mais assertivo antes que essa dor se cronifique. Inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu gostaria de perguntar como é que a fisioterapia atua nesse tratamento e nesse processo, né? Eu acredito que vai de pessoa para pessoa, como você bem destacou, mas a gente sabe que o atendimento e a procura por um especialista é muito importante. A gente sabe que, por exemplo,
Existem incômodos diários, né? Por exemplo, uma dor de coluna, uma dor de cabeça, que é algo muito comum. As pessoas costumam se automedicar, de fazer algumas coisas em casa que aprendeu com a mãe, com a tia, com os amigos, e acaba deixando por último a procura pelo profissional. Então eu gostaria de saber como é que a fisioterapia ela entra nesse processo de tratamento. Pronto. O fisioterapeuta ele é apto para avaliar, identificar as possíveis causas daquela dor, o que pode estar potencializando aquela dor e em cima disso montar o seu plano de tratamento. Né? Em geral ele vai dar mobilidade onde precisa de movimento, vai liberar onde está tensionado e fortalecer onde precisa ser fortalecido. Aí vale a gente abrir um parênteses que nem tudo é por falta de fortalecimento. Né? E aí o fisioterapeuta vai aguardar esse corpo responder. Nessa fase vai depender mais do próprio paciente do que do profissional, né? Porque eu preciso que esse corpo esteja desinflamado para ele conseguir responder à fisioterapia. Senão a gente vai fazer 20, 80 atendimentos de fisioterapia e esse corpo não vai responder porque ele está inflamado. E aí é onde entra a importância de uma boa ingestão de água, né? De uma alimentação. E quando a gente fala de alimentação, algumas pessoas já remetem imediatamente a taxas, né? Geralmente a gente faz essa pergunta no consultório, como é que está a sua alimentação? Eu fiz exame mês passado e está tudo ok. Tá, mas a sua rotina alimentar, como é que tá? Como é que tá os excessos de açúcar, excesso de massa, excesso de gordura, os processados, industrializados? Porque a alimentação é sim importante para o controle de taxa, mas também para o controle de peso e principalmente para desinflamar o seu corpo como um todo, né? Até porque, Amanda, essas nossas vísceras abdominais, intestino, estômago, elas são intimamente conectadas com a nossa coluna, né? É lá da coluna que saem nervos que inervam essa região. Então não tem como a gente desacoplar uma coisa da outra. A gente sempre trata os dois juntos. Luana, eu adorei conversar com você. Eu acredito que se a gente fosse continuar falando sobre dor de coluna, iriam existir novas dúvidas, né, novas informações para poder comentar com os nossos telespectadores, mas eu gostaria que você compartilhasse suas redes sociais, o seu contato, a forma que você trabalha, para que as pessoas possam te procurar, né, logo após o programa e que você consiga continuamente estar compartilhando essas informações. Com certeza, vai ser um prazer receber. Luana com 2N, Gabriele _Físio, tá? Lá no link do perfil, na bio do Instagram, vai ter um link onde você vai ser direcionado para o WhatsApp, tá bom? Obrigada, Luana. Foi um prazer, Amanda. Bom dia, foi um prazer conversar com você.